As representações do paraíso dos Budas, chamado Tushita, ou o reino da felicidade, hoje ocupado pelo Bodhisattva Maitreya, sugere que as grandes coisas na vida devem ser alcançadas por degraus, que deve haver ciências para vivenciar plenamente cada patamar e também formas para superar, por fim, cada um deles. Tal coisa é inerente ao espírito científico e demanda a habilidade de trabalhar com ciclos. Quando alimentamos metas realmente avançadas, não existe outro caminho. Shambhala é mito e é profecia, sendo também espiritualidade e realidade social. Mas a mandala de Shambhala nos convida a refletir sobre este caminho gradual, com suas divisões e estágios, assim como seus mistérios e doces promessas. Eis que os budistas tibetanos decidiram manifestar os mitos e antecipar as profecias, para buscar plasmar na Terra o paraíso dos Budas. A terra pura de Amitabha se identificava a Shambhala de Kalkin para muitos tibetanos. A mandala geográfica de Shambhala corresponde simbolicamente à roda do Dharma budista, ou mesmo hindu. Mas o que significaria afinal esta estrutura? Certamente muitas coisas. Esta mandala conflui com as tradições espaciais da região, desde a astrologia das 9 constelações da China
vinculadas justamente ao círculo polar centralizado pelo dragão celeste, assim como ao Bagua taoísta do Feng Shui e do vasto Vidya hindu, que são sistemas espaciais ou geográficos, com base nos 8 pontos cardeais, mas também enfatizando os 5 elementos. Era mister, afinal, harmonizar as energias exotéricas daquela evolução racial humana com as energias esotéricas da hierarquia espiritual ária em evolução, ou os adeptos de sabedoria. Administrando assim aquela grande novidade de contar com uma energia supra-humana regularmente na Terra. Padrões estes que a cultura tibetana prontamente assimilou, através da doutrina Kalachakra em especial. A Ogdoade também resulta muito forte na cultura muçulmana e influenciou fortemente os templários. Tudo isto resulta numa busca de afirmação da imanência ou do dom de mundo. O símbolo da Ogdoade possui, com efeito, grande tradição na cosmologia universal, desde os tempos do Antigo Egito ou mesmo antes. Sua origem se encontra em dinâmicas cósmicas multidimensionais, tal como referido nos estudos secretos dos Rosacruzes, e cujo poder seria capaz de determinar algumas das estruturas cósmicas mais misteriosas, como aquelas relativas aos sistemas solares. Na Cabala vela o valor secreto do nome de Deus e expressa a energia da justiça, tida comumente como uma realidade absoluta, original e fundadora. Ademais de exaltado nas mandalas e na emblemática cruciforme, sua simbologia gráfica corresponde daí ao sagrado símbolo da Vesica Piscis, ao chakra Ajna, ao Vajra e ao emblema do infinito, assim como certa forma de Uroboros. E nisto, uma explicação peculiar desta mandala pode ser realizada através da geometria sagrada, indo de encontro ao Vajra e símbolos afins. Símbolo este central da escola tibetana e do tantrismo. Neste caso, podemos associar a mandala ao octaedro ou a dupla pirâmide invertida. Esquema que seria, de resto, afim à estrutura budista de chakras, radial e centralizada no coração. O Yoga Vajra simboliza as conexões cósmicas realizadas pelos grandes iniciados, daí ser o símbolo da mais avançada senda espiritual, aquela dos próprios Budas. Naturalmente, existe aqui uma ideia de unidade ou de integração, onde o centro serve de fator síntese, ponte e união das partes. Dificilmente o homem moderno condenaria isto, já que ideias semelhantes acham-se entre os sonhos humanos de todos os tempos.
e, no caso de Shambhala, aquilo que se tem é a preservação de um conceito original e benévolo de império solar ou espiritual, por assim dizer. A profecia do Buda sobre Tsongkhapa dialoga com Manjushri, que significa glória gentil ou doce. Mas também vemos o termo Manjushri como uma forma de Sri Manu, ou Santo Mentor. A expressão Manushi, ou humano, define certa categoria de Budas, entre os quais Gautama se encontrava, que tem a missão de difundir um tipo de Dharma mais humanista, por assim dizer, mais associado às massas humanas, inclusive, para além do fato de encarnar e ensinar na Terra. Os Manus são os avatares de Brahma, o deus da criação, sendo responsáveis pela implantação das civilizações sagradas e pela inovação e avanço das instituições. O nome de Brahma é invocado no coração da grade do Vastu Vidya, ou do vasto Purusha Mandala. E, segundo Santives Dalvendre, o supremo coordenador da Agartha chama-se Brahmatma. Porém, o prestígio do Bodhisattva da sabedoria, que, segundo o terceiro Panchen Lama, corresponde a Guan Yu na cultura chinesa, não se limita ao Tibete. O povo Manchu, ou antes Manju, na grafia própria, considerava ter seu nome vinculado a este Bodhisattva. Os Manchus organizaram a Manchúria no leste da Ásia, possuem raízes altaicas, dominaram a Coreia e depois a própria China, entre os séculos 17 e começo do 20º, através da dinastia Qing, que proporcionou à China a sua maior extensão territorial e uma ampla área de influência. Representou uma certa retomada da cultura das estepes no coração da China, estabelecida inicialmente pela dinastia Yuan Mongol dos séculos 13 e 14, quando foi oficializada pelo neto de Temujin ou Gengis Khan, que foi Kublai Khan, conhecido por seu amor à cultura, levando os lamas a caírem nas graças do império acima de todos os outros credos da época. Situada para além da Grande Muralha, a Manchúria faz uma transição entre a extensa área cultural mongol e o litoral sujeito às diretas influências do vizinho Japão, que levou inclusive ao domínio nipônico da Manchúria em meados do século XX, originando o estado fantoche de Manchukuo. Um dos primeiros imperadores Qing construiu um grande templo tibetano na nova capital imperial, Pequim. O próprio Tibete contou com a proteção e a suzerania desta dinastia, vindo até a designar alguns imperadores como Manjushri, especialmente da parte dos Gelug, que mereciam a sua predileção. Não raramente, as correntes budistas atuavam como segmentos políticos dentro do Tibete, servindo também de interlocutores para forças externas, natural num país de posição tão central e estratégica na Ásia.
A história dos tronos tibetanos era tão trágica quanto em qualquer outra parte, e somente amainou com a chegada do budismo e, em especial, com os virtuosos, ou Gelug. Também, em função disto, a China era chamada de Império do Meio, ou do Centro, e tal coisa evoca ao Império das Quatro Direções dos Incas, o Tawantinsuyo, sugerindo a ideia solar de integração, unidade e globalidade, e tendo a cruz chacana por símbolo, assim como o próprio arco-íris, semelhante daí às divisões de Shambhala. O próprio raio da influência budista foi amplo, alcançando quase toda a Ásia e tendo o Tibete no seu coração. A que se deveriam, então, tais divisões espaciais, além da integração de um espaço mais ou menos circular? Sem dúvida, poder-se-ia encontrar interpretações geopolíticas objetivas na mandala de Shambhala. Afinal, se trata esta de uma das mais completas interpretações dos mitos e das profecias. Para os chineses, o império tinha 4 línguas, mas o Tibete em si, centralizado como estava no continente, podia contar com diversas etnias no seu entorno, eventualmente sob interesses mais culturais do que econômicos. Ademais de Shambhala poder simbolizar naturalmente o próprio planeta e seus continentes. E este ponto de vista tampouco é desprezível, mesmo simbolicamente falando, porque a cultura de Shambhala envolve realmente uma dimensão planetária e unificadora. Daí, Shambhala ser assim tão importante nesta hora do mundo e para o seu futuro. Contudo, tratemos de abstrair também, porque estamos no terreno do sagrado. E teremos daí o duplo sentido da palavra ecumênico, que são o geográfico e o cultural. Dir-se-ia, então, que tal circularidade trata de uma visão holística da vida ou do todo. Afinal, a ideia de felicidade não poderia estar desvinculada de uma percepção do todo. Os mitos geográficos parecem estar imbuídos pela atmosfera escatológica, voltados para formas de ecumenismo ou de globalidade. Quando se visa organizar um espaço, seja um lar, um templo, uma cidade ou um país, queremos que haja de tudo ali. E uma verdadeira terra pura terá, naturalmente, de tudo na maior harmonia. Oportunamente, a aplicação do Bagua em nível geográfico, tal como sugerido pela mandala de Shambhala, auxiliaria a organizar as coisas num plano nacional e até mesmo internacional. Na numerologia, o 9 representa um final de ciclo, encerrando assim um todo de evolução, dentro da escala decimal. Por isso, representa um símbolo do todo e da sabedoria. É o círculo do vazio e da perfeição, como no Sunya budista, da consciência desperta. E o Tibete, ou antes Shambhala, seria a cristalização destas fórmulas num plano de nações.
é como diz novamente St. Yves d'Alvendre. Agartha é o zero encerrado nos 22 arcanos do tempo e do espaço. D'Alvendre viveu no século XIX, quando o Tibete ainda era um reino fechado ao mundo. Então, é natural que sua linguagem comportasse muitos elementos simbólicos, pois não havia interesse em revelar maiores detalhes sobre Agartha, a não ser para os iniciados mesmos. Consta, inclusive, que a obra A Missão da Índia foi por ele destruída, e apenas o acaso permitiu que fosse recuperada depois de sua morte. Então, caberia notar que, no esoterismo ocidental, o quadrado mágico de 9 casas, ou 3x3, semelhante à mandala de Shambhala, portanto, atribui-se ao planeta Saturno, a clássica esfera setenária da consumação. No simbolismo geométrico, o 7 ocupa o centro das estruturas esféricas. Fato este diretamente associado aos mitos de Shambhala e de Agartha, como lugar central num continente ou grande região racial, cercado, neste caso, de montanhas e cordilheiras. Mesmo porque, como veremos, o oitavo princípio, por vezes, se converte numa outra realidade nos Tankas. Aqui, o simbolismo matemático dá lugar a poderosas leis cósmicas, capazes de determinar fenômenos dos mais sutis aos mais concretos, como acontece através da refração da luz e como se observa na coroa de Saturno, passando pelos cristais de gelo ou de pedra. Enfim, algo muito próprio de uma energia alfa-ômega de síntese, e que forja ciclos de tempo igualmente, como iremos observar agora. E então, ao oitavo setor, toca uma outra natureza. Observando com atenção, alguns Tankas dispõem ali 12 pequenos templos, resultando numa estrutura geral de 3, 7 e 12 divisões, a qual é muito familiar aos estudantes da Cabala. Trata-se de uma divisão referente aos alinhamentos de consciência e aos elementos alquímicos, tratados na esfera da cosmologia esotérica, e também simbolizado pela Tetrácteis pitagórica. No próprio budismo Mahayana existe uma versão apenas análoga através do esquema do Bhava Chakra, referente aos nidanas ou elos de causação interdependente. Estes são, pois, alguns dos significados destes valores. O 3 simboliza as energias do espírito e da tríade espiritual, como emanação direta da mônada divinal ou do próprio Logos cósmico. Esta é a área de desenvolvimento dos mistérios supremos da Terra. O 7 simboliza as energias da alma responsáveis pela psicologia superior, onde se elaboram as correlações entre a consciência material e a consciência espiritual. Esta é a área de desenvolvimento
dos mistérios maiores da Terra. O 12 simboliza as 12 energias zodiacais e a esfera da religião, que trata de controlar estes arquétipos psicológicos de mente coletiva na formação da personalidade humana. Esta é a área de desenvolvimento dos mistérios menores da Terra. Ora, a esfera média destas mandalas diz respeito aos raios de energias e à humanidade em evolução. Ali existem os 5 ou às vezes 6 mundos, que podem ser associados às divisões dos ciclos solares de 5.000 anos, e portanto às chamadas raças raízes. Estes mundos, ou antes, idades dos mundos, são então percorridos pelos Bodhisattvas, que são aqueles candidatos a Budas que se oferecem para servir na Terra, renunciando ao Nirvana pessoal. Nesta condição, os divinos renunciantes ora administram dharmas revelados, ensinando e atualizando-os, ora preparam a humanidade para novas revelações, antecipando energias e apurando as profecias. Podemos notar que, atravessando diversos mundos e condições humanas, no último ciclo, o Bodhisattva trabalha já na esfera do Meru, pois sua condição espiritual é favorável para fomentar os paraísos e, assim, preparar a renovação das coisas. Naturalmente, também podemos considerar este momento culminante como o começo de algo novo. Shambhala administra, pois, 3 esferas de consciência distribuídas hierárquica e naturalmente de forma radial ou solar, segundo o seu próprio poder de síntese, e que trataremos de ilustrar através da distribuição histórica das grandes escolas de budismo ou Triyana. De fato, esta mandala parece oferecer até mesmo um aporte geográfico muito preciso, ao posicionar esta área terciária na base e, portanto, ao sul, em termos setentrionais, ou seja, em zona tropical ou mesmo equatorial. Coincidência ou não, o Buda começou a sua pregação naquela esfera mais periférica e humana. Isto nos leva a uma outra abordagem acerca dos mistérios trinos de Shambhala, associada às zonas climáticas e, numa síntese final, também à distribuição geral das raças raízes, endossada por sábios como René Guénon, Serge Renaud de la Ferrière e José Argüelles. Porém, como todos estes processos estão associados ao amadurecimento espiritual das raças humanas, trataremos melhor do tema quando abordarmos os calendários de Shambhala no item seguinte. A esta altura, fica fácil deduzir que a mandala de Shambhala vela também calendários, incluindo aqueles embutidos na doutrina Kalachakra, cuja origem está relacionada a Shambhala. Voltemos então à afirmação inicial sobre os esforços de conclusão do ciclo racial.
o qual computamos em 5.000 anos, medida esta que lança luz sobre uma série de informações transculturais e que põe, ademais, os nossos dias como tempos de transição. Vimos que a mandala de Shambhala vela alusões a divisões culturais e geográficas, assim como faz em relação ao templo. Trataremos de demonstrar historicamente agora a importância deste ciclo em consonância com a formação cultural humana, pois a questão teosófica das raças raízes, bem entendida, diz respeito aos grandes ciclos culturais humanos, que apenas circunstancialmente tange as epidermes, por fatores de distribuição geográfica e através de uma analogia ou correlação entre evolução paleontológica e antropológica, sendo desta última que trataremos de fato, ou seja, de cultura mais propriamente. Assim, a princípio, a zona equatorial é aquela das massas humanas e também das origens da humanidade, no caso da África em especial. Esta foi a raça raiz lemuriana, formada ainda no Paleolítico, há uns 15.000 anos, sempre falando em termos culturais, portanto. As outras zonas apenas foram realmente ocupadas através do emprego de tecnologias cada vez mais sofisticadas. De início, isto ocorreu pela agricultura, assim como de moradias melhor elaboradas, originando a cultura tribal do Neolítico e a raça raiz Atlante, faz uns 10.000 anos. Depois, teve início a Era da Civilização na chamada Idade dos Metais, há uns 5.000 anos, correspondente à raça raiz ária. Podemos considerar, ademais, que, na nova era, Shambhala deverá abarcar, de algum modo, uma quarta esfera, ou seja, toda a humanidade, as próprias massas humanas. Isto corresponde à anunciada era de planetarização, princípio este desde sempre inerente à energia de Shambhala, e hoje mais do que nunca. Agora será a faixa climática mesotemperada que será amplamente controlada pela humanidade. Na verdade, ela já vem sendo ocupada há tempos, pelos povos nórdicos sobretudo. Agora, porém, será zona de uma cultura superior e universal. Dir-se-ia que a própria Batalha de Shambhala estaria relacionada a este movimento planetário final, isto é, o supremo esforço por tornar o processo de globalização uma realidade estável e, sobretudo, positiva. Há que se compreender que o mundo jamais terá paz sem isto, como provam as tantas invasões e os genocídios ocorridos ao longo da história, destruindo inclusive culturas de bem, como ocorreu nas Américas e, mais recentemente, no próprio Tibete. Não há mais refúgios seguros no planeta. Todo bem e esforço árduo pela paz é suscetível de se perder. Por isto, os guerreiros de Shambhala devem realmente se levantar, e as novas premissas da iniciação demandam esta consciência maior. Quando polos planetários e universais
como o do bastião tibetano, são invadidos, este é um chamamento para a batalha de Shambhala em todos os rincões da terra. O guerreiro de Shambhala nutre a consciência da unidade das coisas e sabe que o duplo gume da espada simboliza o mesmo que os dois pratos da balança, ou seja, um fio aponta para o próprio guerreiro e o outro para o mundo. Tais coisas estão mais do que profetizadas nas escrituras do mundo, tão certo quanto muitos se equivocarão alimentando as ambições dos oportunistas que falam e que falarão em nome do dia do Senhor. As senhas para isto começaram já na época de Je Rinpoche e da descoberta das Américas, ou seja, na restauração da sinarquia e na eclosão das nações de arco-íris. Ora, se a raça raiz tem 5.000 anos, donde a profecia do Buda sobre a vinda de Maitreya ao cabo deste prazo, suas 7 sub-raças possuem ciclos de 700 anos, sendo o 7º ou último deles uma nação de arco-íris, local onde se congregam todas as virtudes raciais, preparando a transição dos tempos, restaurando e resumindo as luzes de uma raça e anunciando sínteses futuras. Neste aspecto, o símbolo central da tradição do diamante ou Vajrayana, com sua base tântrica ou associativa, e que eclodiu especialmente no Tibete, traduz também a ideia do arco-íris, organizado pelo cristal da síntese. Vajra significa cetro, raio e diamante, atendendo nisto uma verdadeira triplicidade de princípios. Assim, o momento da última sub-raça Arya começou realmente no século XIV, aquele de Tsongkhapa ou Je Rinpoche, e que no Ocidente culminou a Idade Média através do Renascimento e preparou a descoberta das Américas. Ao lado do arco-íris congregador, o 7 está simbolizado pela cor violeta como síntese alfa-ômega, isto é, como fusão crepuscular das cores extremas do espectro, que são o vermelho e o azul. E nisto, como assinalou Alice Bailey, o violeta é a forma esotérica do branco. A cor púrpura, tão exaltada pelos tibetanos, também evoca este violáceo, segundo a ênfase que se queira dar na combinação. Porém, o amarelo cultuado pelos Gelugs tampouco deixa de representar este equilíbrio. Vale lembrar que a própria nova era está regida pela energia setenária. A sub-raça crepuscular possui dupla função especial: liberar e acender os espíritos em evolução durante aquela raça raiz, inclusive aqueles que eram mantidos na Terra por votos de serviço, e servir de catapulta histórica para projetar as bases da raça futura, e no caso de haver uma era setenária, naturalmente ainda mais. Outras fórmulas existem para mensurar os subciclos raciais, com períodos de 600 a 400 anos.
Vemos neste aspecto que os ciclos contemplados pelo budismo, através do chamado Triyana, ou as 3 voltas do Dharma, determinariam uma divisão óctuple na era solar, em subciclos Dharma ou subciclos raciais de 650 anos, que podem ser vinculados à energia dos 3 bodhisattvas principais e suas consortes. Ou seja, na sequência do Buda anterior, Kasyapa, quem teria regido uma ordem semelhante a esta, o Buda Gautama veio na metade do tempo racial, século VI a.C., uma época de manifestações divinas em quase toda parte, implantando daí o Hinayana sob os auspícios de Manjushri. Depois apareceu o grande Nagarjuna, a 5/8 da Era Solar, para colocar as bases do Mahayana na época do Cristo, sob os auspícios de Chenrezig. O Tibete foi reorganizado na altura dos 3/4 do tempo racial, século VII d.C., com Padmasambhava, época também de Maomé, para organizar o Vajrayana sob os auspícios de Vajrapani. E Tsongkhapa veio nos 7/8 deste ciclo racial, século XIV d.C., implantando o Tritul ou a Sinarquia Trina, congregando daí todas as energias. O tempo é uma realidade complexa, onde existem ciclos dentro de ciclos, como reza a sabedoria das idades. A ideia islâmica de ser Maomé o último profeta é verdadeira para uma das divisões principais do tempo racial de 5.000 anos. Ainda assim, a atividade renovadora ocorre dentro de várias sociedades e civilizações, de modo a ser mais correto falar do último ciclo profético do mundo. Não obstante, existem outras divisões, e a roda do Dharma assinala claramente algumas delas. A divisão principal em cruz reta evoca um conhecido calendário hindu brahmanista com ciclos de 1.300 anos, também citados no Apocalipse de São João e na doutrina das idades divinas de Joaquim de Fiore, assinalando especificamente a vinda de Gautama e de Guru Rinpoche, ou Padmasambhava, entre outros que vieram antes e virão depois deste ciclo do budismo, como será o próprio Maitreya ou o Kalkin Avatar, ao cabo deste mesmo ciclo, encerrando o período iniciado pelo Dhyani Buda anterior, que correspondeu ao momento do Dasavatar Krishna, há 5.000 anos. Trata-se pois, de um dos tantos conhecimentos recolhidos pelo budismo,
e mais tarde abrigados nesta grande arca de sabedoria que foi o Tibete, como um Ararat salvador, ao abrigo do dilúvio da cultura de massa que dominou o mundo durante o Kali Yuga. A filosofia do tempo comporta suas polêmicas, mas, acima de tudo, é considerada secreta ou sigilosa, em função de tudo aquilo que é capaz de revelar, o que explica os véus existentes através de algumas de suas exageradas datações. E daí, os orientais fizeram a explícita opção de velar estes saberes através de símbolos e de suas tantas mandalas. O que significa então realmente este trono trino sinárquico, surgido ao compasso da evolução espiritual do budismo? Trata-se, pois, de uma hierarquia racial interna. Sucede que cada yana tem igualmente a sua própria meta espiritual ou referência iniciática, a saber, o Arhat para Hinayana, o Bodhisattva para Mahayana e o próprio Buda para Vajrayana. Neste caso, podemos perfeitamente equiparar estas condições ao Trikaya, os três corpos ou veículos do Buda, o de manifestação, Nirmanakaya ou corpo do Buda, o de beatitude, Sambhogakaya ou fala do Buda, e o da verdade, Dharmakaya ou mente do Buda. Podemos definir então os veículos do Trikaya nos seguintes termos, que devem ser entendidos sempre espiritualmente. Nirmanakaya, o cultivo do poder pessoal, a câmara do aprendizado. Sambhogakaya, o desenvolvimento da compaixão, a câmara do discipulado. Dharmakaya, a adesão profunda às leis cósmicas, a câmara da iniciação. Neste caso, a sinarquia trata de conjuntamente capacitar a sociedade através destes caminhos, mediante sistemas de educação que resultam na prática vitalícios, embora opcionais segundo a capacidade alcançada por cada ser humano. Este sistema poderia haver, de certa forma, se originado da Índia, através dos ashramas, ou etapas de vida do brahmanismo, que é a origem do sistema de castas, através de emanações originais na figura do Manu. Somente quando as castas se cristalizaram, tornando-se hereditárias, é que este precioso sistema de educação integral se tornou um simples acessório do sistema social hindu. Ora, as classes sociais são expressões dos estados de consciência latentes nas iniciações, e a sinarquia objetiva realmente fornecer uma plena representação social para além das particularidades humanas. Neste aspecto, o caráter trino da sinarquia também reflete uma dada condição racial, capaz de se transformar e ampliar futuramente. O símbolo do Trikaya, recorrentemente colocado no centro do Dharmachakra,
corresponde justamente a esta conexão Kaya com as 3 voltas do Dharma. E o Tritul, o trono sinárquico, representa o Dharma que capacita a alcançar a integridade do ser, como Buda, de forma paulatina, reunindo os 3 yanas. E nisto se fala por vezes de um 4º corpo final de perfeição, o Vajrakaya, na 4ª volta do Dharma. Tal como um carro também necessita 4 rodas. Podemos então equiparar o Trikaya, ou talvez antes o Chaturkaya, aos 3 triângulos da árvore sefirótica, a qual velava uma 4ª triangulação no alto, para outorgar a iniciados mais avançados, assim como a tempos futuros da humanidade, tempos estes chegados todavia. Caberia considerar, porém, que a raça ária, sendo a 5ª raça raiz, enfatizou o valor 5, cujo símbolo mais universal são as suásticas, donde, inclusive, o sistema tibetano de 5 chakras ou iniciações. Por decorrência, o conhecido ciclo fênix de 500 anos dos egípcios, que é também o fractal decimal do ciclo racial, ou 1/10 do todo, teria sido ali particularmente celebrado. E no especial contexto escatológico das profecias de Shambhala, resultaria no valor 555, chamado de ciclo Vajra, ou seja, 555 vezes 9 é igual a 5.000. Um calendário que visava a consumação das coisas através do 9, que é como o zero, o todo. E este triplo 5 simboliza, ademais, a própria sinarquia tibetana e ária, como no símbolo celta do Triskle, ou nos diferentes símbolos budistas trinos esféricos, com amplas aplicações, naturalmente. Podemos relacionar os 3 graus da sinarquia aos 3 graus dharmas das evoluções planetárias, o humano, o apostólico e o pontificial. O grau racial é aquela novidade humana, e o grau pontífice é a inovação ao nível da hierarquia, que é uma linhagem de mestres que custodia a evolução humana há eons, simbolizando a unidade divina, correspondendo ao rei de Shambhala e, em tese, a figura papal. Já o núcleo apostólico, uma energia igualmente futurista, faz um elo ou uma transição entre ambos. Merece atenção neste ínterim a distribuição simbólica dos templos em certas mandalas de Shambhala, cujas divisões seguem uma ordenação de 3, 4, 5, somando 12 unidades, valores aqueles, aliás, à parte sinárquicos também do triângulo de Pitágoras, cujos saberes bebeu bastante da Índia.
Outras mandalas apresentam estas pirâmides numa distribuição 2-3-4 ou 4-3-2, somando 9, o que remeteria então aos valores do Manvatara e da Tetráctis, esta também relacionada a Pitágoras. Trata-se de autêntica chave iniciática, aplicada em todos os âmbitos, ou no microcosmo, no mesocosmo e no macrocosmo. A onipresente suástica budista denota, enfim, a intenção de congregar os conhecimentos acumulados não apenas pelas três raças, lemuriana, atlante e ariana, reunidas pelo soberbo sincretismo tibetano, como também de aproveitar as energias de três escalas de tempo pentagramáticas, a saber, os 50.000 anos da quádruple evolução cósmica humana, os 5.000 anos da raça ária e os 500 anos da própria subraça tibetana de conclusão, a título de fractais solar e cósmico, portanto, ou seja, paleontologia, antropologia e etnologia. O ciclo final de 500 anos assinalaria, pois, o momento real da implantação da Terra da Felicidade no altiplano tibetano, e coincide com a integração do planeta através das navegações ultramarinas europeias, depois que o Islã fechou as rotas tradicionais do Oriente para uma Europa derrotada nas cruzadas. Outra prova do poder deste princípio para aquela cultura estaria nas datas em que o Tibete foi invadido, em 1950, e mais ainda quando a Revolução Cultural destruiu os grandes templos Gelug em 1959, em função da revolta tibetana, e o Dalai Lama fugiu do país. Considerando a data maia de 2012 para encerrar a era solar, teremos ciclos de 60 anos, muito usados pelos chineses, e de 52 anos, este último sendo o fogo novo, de renovação dos maias náhuas. A esta quarta suástica de natureza geracional toca daí a esfera da sociologia, permitindo montar um quadro de 4 ciências, que seria um dos atributos de Agartha, segundo Santives Dalvendre. Nesta última geração da era que termina, os tibetanos foram levados a socializar com todo o mundo a sua rica cultura, através deste dramático acontecimento, a invasão por uma cultura radicalmente contrastante com os profundos valores budistas. E assim, podemos dizer que o budismo tibetano emerge diretamente sobre uma tradição budista multicultural de 2000 anos, a qual dialoga, ademais, todo o tempo com várias culturas e civilizações
quiçá ainda mais antigas, como a Atlante psíquica chinesa e a área mental indiana, assim como a lemuriana xamanista da Ásia Central e da Sibéria. Sua sinarquia termina sendo, assim, uma imagem dos três reis magos como escola transracial, servindo daí esta síntese como preparação para as coisas de uma raça futura. A saída do Dalai Lama do irremovível trono do Leão Branco selou, porém, o final de uma sucessão, ao mesmo tempo em que dava início a uma nova nas terras de Fusang, como profetizara o Dalai Lama anterior, Thubten Gyatso, chamado o Grande 13º, ciente das radicalizações da China. A inauguração de Brasília, logo em 1960, sob os auspícios de uma nova estrela de Belém, a conjunção de Júpiter-Saturno daquela geração, simboliza, de alguma maneira, este processo de transição. Algo análogo à reorganização do Tibete pelo rei Songtsen Gampo no século VII d.C., quando o budismo passou a buscar os interiores agartinos das terras, assim como já foi comparada a criação de Akhetaton pelo faraó Akhenaton, ademais da subida da civilização para o Planalto Central mexicano ou para o Altiplano andino, e assim por diante. Vejamos, porém, como tudo começou. Diz a tradição sapiencial que o Brahmatma transladou seu reino para o interior da Terra, quando começou o Kali Yuga. Inicialmente, não necessitamos entender isto como algo subterrâneo, mas apenas mediterrâneo, interior e mais oculto nas cordilheiras, protegido e afastado dos olhos profanos, como de resto atesta os próprios Tangas tibetanos. E com relação ao Kali Yuga, bem entendido, corresponde a um período de 1200 anos tão somente, como demonstra o glossário teosófico. De fato, a nação tibetana surgiu no século VIII d.C., isto é, há 1200 anos atrás, quando logo Padmasambhava apareceu para implantar em definitivo o budismo, a convite do segundo Dharmaraja, Chogyal Trisong Detsen. Contudo, tardaria vários séculos para que a cultura tibetana assumisse a sua forma final através da sagrada sinarquia, coisa que somente ocorreria com a vinda de Tsongkhapa no século XIV. As três linhagens sinárquicas Ganden, Dalai e Panchen possuem a sua origem em Tsongkhapa, como encarnação dos três bodhisattvas protetores do Dharma, o da compaixão, o da sabedoria e o da energia, sendo considerada a realização da profecia do Buda sobre a aparição, em especial, do Bodhisattva Manjushri no Tibete para restaurar o Dharma e criar a Terra da Felicidade, no País das Neves. Ganden significa alegre, sendo a forma tibetana para Tushita, o paraíso onde residem os Bodhisattvas e, em especial, Maitreya, o benevolente, que é o Buda hoje aguardado.
O objetivo do trono trino é personificar devidamente a presença dos três bodhisattvas, como uma trimurti ou trindade budista, assim como do Trikaya ou a tripla manifestação do Buda. O Tibete sofre hoje uma tragédia, porém, a diáspora tibetana pode se revelar uma bênção para o planeta, na medida em que representa também uma abertura e uma adaptação do Dharma para o mundo. Um dos grandes movimentos iniciais ocorreu justamente pela migração de setores importantes dos três grandes monastérios universitários Gelug para o sul da Índia, em terras oferecidas pelo governo daquele país depois dos ataques chineses aos estabelecimentos do Tibete. A vida no paralelo 15 da Índia, que é o mesmo paralelo de Cusco, Machu Picchu e Brasília, no hemisfério sul, representa um desafio para os milhares de monges que vivem neste pequeno Tibete. Embora a região ofereça um clima mais temperado por sua relativa altitude, e denota literalmente uma aclimatação e uma preparação para os tibetanos poderem se mover para qualquer parte do planeta. Esta primeira migração budista representa, de certa forma, um retorno às origens, uma vez que, ainda que o Buda houvesse nascido no atual Nepal, a sua pregação começou realmente no sul do subcontinente indiano. Tal coisa simboliza também, naturalmente, um final de ciclo. Esta crise reacende, pois, o espírito das profecias que despertou no budismo a cultura de Shambhala e dos reis Kalkin, levando o sagrado Dharma para as terras altas e centrais do continente, a salvo das invasões muçulmanas do período. Hoje, outro grave risco surge, e o Dharma necessita uma vez mais navegar e, quiçá, até se renovar novamente. De fato, tudo isto estava profetizado. Começamos este trabalho com uma profecia do Buda que anunciava Tsongkhapa, tal como ele também profetizou sobre a vinda de Padmasambhava, chamado de segundo Buda. E encerramos com outra profecia que deriva do Guru Rinpoche, ou Padmasambhava, das origens da civilização tibetana. Tal como os Panchen Lamas, o nascido do Lótus era considerado uma emanação de Amitabha, o Dhyani Buda da luz infinita, conhecido pelo culto da terra pura. Sua famosa profecia trata então da transição das coisas, ou acerca da dispersão das sementes do Dharma pelo mundo, quando chegasse o final da era.